Essa semana eu tive o prazer de encontrar aqui no centro do Rio de Janeiro um amigo que eu não via há muito tempo, e um colega de faculdade, Dr. Fábio Luciano, brilhante advogado. Quero depois um royalties dessa propaganda, tá, Fábio? E ele, para minha felicidade e para me deixar envaidecido, ele me confessou que ele acompanha esses vídeos que nós colocamos aqui no canal Direito Sem Barreiras, e tendo um Sabendo Ocupa Espaço também. Mas ele falou que acompanha e elogiou, aconteceu elogios, e fato este que me deixou bastante feliz, e me sugeriu que mencionasse, falasse, abordasse dentro desses temas que a gente apresenta para vocês, o Código de Defesa dos Consumidores, relações de consumo que existem, garantidas pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. E eu, achando uma ideia muito boa, uma excelente ideia, resolvi hoje iniciar não vou falar que é trilogia, mas uma série direcionada para a defesa do consumidor, garantida, mais uma vez, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, meus amigos, está no ar mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras, e neste abordaremos o Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, para começarmos a entender essa relação de consumo, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Direito, ele, apesar de aparentar ser uma matéria de tranquila compreensão, ele tem muitos detalhes, muitas minúcias, tá, que devem ser observadas, que isso daí faz você ganhar ou perder uma ação. São coisas que vai passar desapercebida por aqueles que não militam na área, tá, mas que fazem uma diferença muito grande. Para isso, então, fechando esse parêntese, que eu nem abri, vamos então falar. O Código de Defesa do Consumidor é muito grande, tá? Ele é uma lei brilhante, como a maioria do nosso ordenamento legislativo, tá? Diferentemente do que fala, não se deixe levar porque dizem por aí. Pessoal, a nossa legislação, elas são excelentes, tá? Se você então focar nos códigos que nós temos, isso aí então que você chega praticamente a 100% de excelência da legislação. Nosso jurista, o jurista brasileiro é muito bom, ele é brilhante. Se você analisando as leis antigas, então, aí que você vê o primor da lei, a inteligência como ela foi confeccionada. Tudo bem, existem leis que não sei nem por que estão aí, tá? Mas eu acredito isto, a involução da raça humana, esse período de involução que nós tivemos, porque nós viemos evoluindo e depois começamos a recair, estamos voltando a evoluir novamente, tá? E aí você vê leis aí sem pé nem cabeça, tá? Mas na maioria é composta de leis brilhantes. Se vislumbrarmos então, se analisarmos então os códigos, as codificações, elas são mais brilhantes ainda. E o Código do Consumidor é um belo exemplo disso. É uma lei que foi criada através por um impulso constitucional, e isso é assim. A nossa Constituição, ela é de 1988. E o nosso Código de Defesa do Consumidor de 1990. A nossa Constituição, ela previu, no artigo 48 das disposições finais, disse que seria criado o Código de Defesa do Consumidor. Para quê? Para a garantia dos direitos dos consumidores na relação de consumo que eles mantêm com o fornecedor de produtos ou de serviços. Então, se você, nosso artigo, o Código de Defesa do Consumidor, e você vai ver ele presente no nosso artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, e no nosso artigo 170, inciso 5º, que ele traz para você, fora o artigo 48 das disposições finais,
que eles trazem para você o motivo, a razão da criação desse Código do Consumidor. Então, você já começa a pensar, já começa a entender que a garantia do consumidor, ela vem da nossa Constituição, da nossa lei maior, da Constituição Federal do Brasil. E, através dela, foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Mas para poder entendermos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos que começar por onde? Pelo início, isso aí mesmo, pelo início. E o início, nós temos que saber, vai parecer que é uma coisa boa, mas não é, tá? Nós temos que saber quem é o consumidor e quem é o fornecedor. Esse ponto, vocês têm que saber para poder depois buscar a garantia que esse código está trazendo para vocês. Porque muitas das vezes, gente, vocês podem imaginar que vocês estão enquadrados como consumidores numa relação contratual e não estão. E eu vou apresentar para vocês agora. O nosso código, vamos falar em relação ao consumidor. O nosso código, ele utilizou a teoria finalista para enquadrar o consumidor. O que é teoria finalista? Nesse caso, consumidor é aquele que adquire bens ou serviços para o uso final, para o uso próprio, o uso privado dele ou de outra pessoa. Por que a nossa Constituição Federal ela se preocupou na criação do Código de Defesa do Consumidor? Porque todo santo dia nós nos deparamos com situações que configuram claramente como uma relação de consumo. Exemplo, no momento que você vai comprar um pão, no momento que você vai pagar uma passagem de ônibus, metrô, trem, no momento que você vai almoçar, no momento que você vai tomar um suco, tudo isso se enquadra numa relação de consumo. Então, a Constituição, observando a obviedade desse caso, ela sentiu, o legislador sentiu que precisava criar um código que garantisse e defendesse o consumidor nessas relações. Por quê? Porque o consumidor, gente, ele é a parte mais vulnerável da relação de consumo. O consumidor, ele está enquadrado no Código Consumidor e na vida mesmo como a parte mais vulnerável. Se você for comprar um suco e esse suco tiver azedo, estragado, o que for, tá? A parte mais vulnerável é você. Primeiro é que você que vai sentir o dissabor do suco. Segundo que o fornecedor, ele pode perfeitamente negar-se a devolver o valor que você pagou pelo suco ou não desejar trocá-lo. Então você fica numa página, o que você vai fazer? Ele não quer, você não vai poder entrar e agredir a pessoa. Ele não quer você, então, a parte mais vulnerável. Um exemplo muito assim, grosseiro, mas para uma compreensão bem mais fácil, tá? Então, daí veio essa necessidade da criação do Código de Defesa do Consumidor. A diferença do consumidor final para o intermediário é uma loja que ela compra materiais do fornecedor, esse vai figurar como mesmo, mas ela compra para uma revenda. Uma loja de eletrodoméstico vai comprar eletrodoméstico para revender. Essa loja, ela não está enquadrada no consumidor final. Mas vamos tomar cuidado que o consumidor, ele não é só pessoa física, tá? Ele é pessoa física ou jurídica. A pessoa física, normalmente, ela é a consumidora final. É você ser aquele último da linha, daquela cadeia sucessória do consumo. Como é que nós analisamos a pessoa jurídica como consumidora? É simples, bem fácil. Quando ela é enquadrada no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, quando ela se enquadra na situação da vulnerabilidade frente ao fornecedor. A vulnerabilidade, por quê? Porque o fornecedor de produtos e serviços, ele possui um conhecimento muito maior, muito mais específico, muito mais técnico do que aquele consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, peguemos, por exemplo, uma loja de pet shop. O dono dessa pet shop, ele deseja comprar um computador para a sua loja. Assim que ele compra esse computador, ele observa que esse computador ele veio com defeito. Gente,
ele trabalha com animais, ele não é especialista em informática. Aí existe o que? A vulnerabilidade. A especificação, a experiência, o conhecimento técnico do fornecedor tá muito superior ao desconhecimento do consumidor. Então ele é vulnerável frente ao fornecedor nesse exemplo que eu dei da compra do computador. Portanto, ele, apesar de não ser o consumidor final na compra e venda de materiais, esse exemplo que eu dei, ele está configurado como vulnerável frente ao consumidor, ao fornecedor. E daí enquadrado na situação de consumidor, portanto, sendo garantido, resguardado seus direitos através da Lei 8.078/90. Aliás, esse exemplo que eu acabei de dar, ele é um exemplo clássico do vício redibitório, que eu tinha mencionado para vocês no vídeo que eu falei sobre vício redibitório, e disse que ele no Código de Defesa do Consumidor ele ficou praticamente obsoleto em razão das garantias que o Código dá ao consumidor pela falha na prestação de serviço ou defeito do produto. Esse daí é um caso bem clássico, é um vício redibitório. Mas vamos colocar num outro exemplo. Vamos supor que uma loja de informática compra um computador para uso próprio, não para revenda, tá? E esse computador vier com defeito. Você já não pode mais arguir essa vulnerabilidade, porque a lei parte do pressuposto que você também conhece aquilo que você está transacionando com o seu fornecedor, ou seja, o computador, já que você é uma loja especializada em informática. Então, você não vai ser enquadrado na situação de vulnerabilidade frente ao seu fornecedor e, doravante, você não vai ser enquadrado como consumidor. Portanto, pessoal, o consumidor é toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza algum produto ou serviço como destinatário final. Essa definição é constante do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Esse conceito de consumidor, pessoal, ele não limita-se só a um consumidor. Ele abrange também a coletividade daqueles indivíduos que operaram uma relação consumerista com algum fornecedor. Da onde advêm as ações civis públicas, as ações populares, elas têm como objetivo o resguardar ou restabelecer ou indenizar aquela coletividade pela falha de prestação de serviço. Um exemplo, quando existe algum crime ambiental, vazamento de óleo. Nós tivemos há alguns anos aquele vazamento de óleo aqui na Baía de Guanabara, onde prejudicou muitos pescadores. Aqueles pescadores eles estão enquadrados como consumidores pela coletividade. Isso ainda consta no parágrafo único desse próprio artigo 2º, tá, do Código de Defesa do Consumidor. Então, eles têm garantia, eles configuram-se consumidores diante do que determina a lei. E, por extensão, tem todo o abraço, toda a proteção do nosso Código de Defesa do Consumidor para a garantia dos seus direitos. Bem, já sabemos o que é consumidor, que é a figura do consumidor. Vamos saber agora quem é a figura do fornecedor. Fornecedor são todas as pessoas jurídicas ou físicas também pode ser enquadrada como fornecedor. Eu vou explicar por quê. Pública ou privada, nacional ou estrangeira, e até aqueles entes despersonalizados, aqueles que têm um exemplo, um comércio, mas que não seja regularizada como pessoa jurídica. A pessoa que vende, sei lá, um salgado, roupa, revende roupa, salgados, produz salgado em casa e vai vender, vai distribuir ou na rua, ou vende para a pessoa, ou vende para a loja para ser revendido. Esses são aqueles entes despersonalizados, não têm o caráter de pessoa jurídica, e como tem esse comércio, eles não são também considerados pessoas físicas. Você vai ter um nome fantasia de um comércio que não está registrado, não está regularizado, mas ele
está funcionando. Isso não impede de vocês ingressarem com uma ação caso haja qualquer dano, qualquer prejuízo que vocês venham ter sofrido em razão desse ente despersonalizado. Palavra é difícil de poder falar, né? Mas é isso daí. Que desenvolvam produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e serviços. Vocês observaram que eu coloquei, que eu mencionei, que o fornecedor ele pode ser empresa nacional ou estrangeira. O consumidor também, tá? Um estrangeiro aqui no país e que sofreu algum prejuízo advindo de alguma relação de consumo, ele se enquadra como consumidor dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor e, por extensão, ele está resguardado, abraçado, acolhido por essa legislação consumerista. Portanto, o fornecedor ele tem que estar enquadrado numa dessas características que eu falei, então, dessas definições que eu dei. Então, você vai enquadrar aí as instituições bancárias, financeiras, os planos de saúde, as concessionárias de serviço público, todos esses e demais, eles são enquadrados dentro do Código de Defesa do Consumidor como fornecedores. Agora, o que é produto? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Dentro desse conceito de produto no Código de Defesa do Consumidor. E serviço? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo remunerada, mediante remuneração, excetuando isso aí as atividades trabalhistas. Tá? Então, pessoal, nós observamos hoje, nós iniciamos hoje essa série de vídeos que nós vamos dissecar o Código de Defesa do Consumidor e, por extensão, as garantias que os consumidores têm diante desse código, como também os deveres. Então, hoje vocês já sabem quem é consumidor, quem é fornecedor, o que é produto, o que é serviço. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e esse foi o início dessa série que nós vamos colocar aqui nesse canal Direito Sem Barreiras, para podermos passar para vocês todos os direitos, como também os deveres que o indivíduo consumidor tem no Código de Defesa do Consumidor, através da nossa Lei 8.078 de 90. Eu espero também, seu Fábio, que o senhor tenha gostado e como hoje é sexta-feira, o dia está lindo, nós estamos na cidade mais maravilhosa do mundo, com céu de brigadeiro, você desça e vá me pagar um chopp para poder comemorar esse vídeo. Pessoal, por hoje é só, é aquele pedido de sempre, se inscrever, compartilhar, curtir, tocar o sino para ter notificações de mais vídeos e até a próxima com mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Um abraço, tchau!